Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo. Eu sou Lorena Ventura e hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu iniciei lá no meu Instagram, @sagradecíclica, sobre cannabis, ou popularmente conhecida como maconha. E eu iniciei essa conversa para perguntar, né, se a galera conhecia e sabia os benefícios, se a galera concordava ou não com a liberação da cannabis, né, pelo menos para uso medicinal e tudo mais. E eu decidi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho qual é a minha história com a cannabis e por que eu tô falando dela. Então, vamos lá. Para começar, eu conheci a cannabis quando eu tinha 17, 18 anos. E depois de um tempo, quando eu fui me mudar para São Paulo, o que aconteceu? Eu morava numa casa que pessoas fumavam diariamente. Então eu comecei a fumar diariamente nessa época. Eu tenho uma grande gratidão por esse momento, porque o que eu fazia? Eu geralmente ficava em casa, no começo em São Paulo eu não estava trabalhando ainda, então eu ficava em casa, às vezes eu fumava, eu ia pro meu quarto e eu ficava quieta lá no meu canto. E durante esse processo eu comecei a abrir minha mente para um monte de coisas. Eu comecei a ter visões políticas diferentes, eu comecei a expandir minha relação com o divino, que naquela época eu era ateia, então eu comecei pouco a pouco a me abrir para isso. Comecei a ter visões diferentes, pensar em coisas sobre vegetarianismo e mudar o estilo de vida, né, ter uma vida mais natural, coisas que antes eu não pensava. Eu comecei a ter com essa abertura fumando cannabis todo dia. Eu não tô aqui falando que eu concordo com isso, vocês vão entender o meu posicionamento mais ao final do vídeo, mas eu tô contando a minha história. Eu fumava cannabis todo dia nessa época e ela me trouxe essa abertura, né, para novas ideias. Porque ao invés de eu ir pra rua e ficar fumando e conversando com pessoas, eu ia para dentro do meu quarto, eu ficava em estado de meditação e ali eu consegui abrir minha mente para várias questões que eu ainda não tinha pensado na minha vida. Então eu comecei a mudar muita coisa dentro de mim. A partir daí, eu tive, né, fases, mas a maioria dessas, eu fiquei alguns anos geralmente fumando diariamente. E isso me trouxe coisas não tão agradáveis, porque eu fumava muito, então eu tinha sempre fome, preguiça, tinha muita preguiça, então eu não concordo exatamente com essa coisa da gente ficar utilizando a cannabis todo dia, porque ela traz uma energia mais de relaxamento. Depende, né, do tipo de cannabis que você usa, mas se você tá no Brasil, você não vai ter acesso geralmente a cannabis de boa qualidade, né? Você não vai ter acesso a um, um tipo de cannabis que possa te agitar mais, te deixar mais pra cima. Então, geralmente você fica preguiçoso. E eu não gostava disso, não concordo com o uso da cannabis diário. Mas também tem outras razões pelas quais eu não concordo, né? Depois de um tempo eu comecei a consagrar a ayahuasca, e eu falo sobre isso em outro vídeo depois. E consagrando a ayahuasca por vários anos, assim, eu comecei a perceber que não me fazia bem utilizar cannabis todo dia. Antes eu não pensava muito sobre isso, mas depois eu comecei a refletir e ver que não me fazia bem. Primeiro, porque a cannabis que eu consumia vinha do tráfico, então ela está carregada das energias do tráfico, de proibição, de violência. Você não sabe o que está dentro ali daquela cannabis, se eles colocam algum químico, alguma porcaria. Então tinha todas essas questões e dentro de um ritual de ayahuasca me veio a decisão de parar de fumar cannabis. E daí eu fiquei vários meses sem fumar cannabis, porque apesar de eu fumar todo dia, não era um vício que eu tinha. Cannabis raramente vicia. Na verdade, tudo pode viciar se você tem a personalidade de vício, mas naquele momento eu percebi que eu não tinha um vício na cannabis, porque eu parei de fumar tranquilamente, não senti, sabe, ai, preciso. E daí eu parei por não concordar, com o tráfico, não quero sustentar o tráfico, e eu não tinha acesso a cannabis de pessoas que plantavam no quintal, por exemplo, que aí não tem nada a ver, né? Outra história, uma coisa sem violência, uma coisa orgânica, bem natural mesmo, não tinha acesso a essa cannabis, então eu não fumava. E dois, eu comecei, graças ao trabalho com as medicinas, com a ayahuasca, a enxergar a cannabis como uma planta sagrada. Então, eu não vou utilizar ela em qualquer momento, em qualquer horário, todo dia. Quando eu decido utilizar a cannabis,
Se existe uma cannabis natural, orgânica, plantada no quintal de alguém, uma coisa assim bem natural mesmo, que não seja proveniente desse tráfico que a gente conhece, que traz muita violência, eu consagro essa cannabis de forma medicinal e ritualística. Eu acendo uma vela, né? Eu faço uma intenção ali, o que eu quero trabalhar naquele momento. Se eu fumar cannabis, vai ser dessa forma. Se eu utilizar cannabis, vai ser dessa forma ritualística, sentada na minha casa, no sofá, ou na cama, ou no chão mesmo, aqui, assim, por exemplo. E meditando, colocando uma música ao fundo, uma música de ritual. Então eu trago essa conexão pra mim. Tanto que você não me vê falando maconha, porque ao longo da minha jornada eu aprendi que não tem nada de má na cannabis, né? Então eu não falo maconha, eu falo cannabis, falo ganja, falo Santa Maria, que a gente chama cannabis também carinhosamente de Santa Maria, porque ela tem muito essa energia de Maria, essa energia de sagrado mesmo, é uma planta sagrada. Então eu não quero banalizar a cannabis e não vou fumar cannabis de tráfico, cannabis dessas que vem do Paraguai, né, prensada, que você não sabe a fonte, que você não sabe de onde vem, que você não sabe qual é o nome daquela planta, né, porque tem variedades da cannabis. Então não, eu não fumo cannabis todo dia, não mais, né, já fumei muito. E eu vivo muito melhor assim. Apesar de eu ser defensora da cannabis e da planta, da legalização, porque a cannabis, a coisa mais, assim, banal que você pode fazer com ela é fumar. Você pode tratar epilepsia, você pode aliviar dores fortes que você tenha, você pode curar inflamações, você pode fazer um tratamento paralelo para tratar câncer com a cannabis, né, com os compostos químicos da cannabis, como o canabidiol, por exemplo, que é um composto isolado que eles tiram da cannabis, que não tem THC, que você não fica doidão, né, não dá aquele barato, né, que você diz, que eu gosto de chamar de força, né, ninguém fica doidão, eu pelo menos não fico doidão, eu fico na força da cannabis, da mesma forma quando eu consagro a ayahuasca, eu fico na força da ayahuasca, é uma planta medicinal e, ao meu ver, é uma planta sagrada, então eu não banalizo mais a cannabis e eu não utilizo ela de qualquer fonte. Se você me oferecer uma cannabis, eu vou te perguntar, de onde ela veio? Primeiro que eu provavelmente não vou usar, porque eu não gosto de consagrar cannabis para ficar conversando com os outros. Eu gosto de consagrar cannabis para ir para dentro, para olhar para o meu ser, para observar minhas sombras, para observar as coisas que eu preciso resolver, para ter acesso à minha criatividade. Ela traz tudo isso. Se você utiliza de forma, não vou nem dizer correta, mas de forma mais esporádica, né? Porque se você usa todo dia, acaba banalizando a medicina, você não sente os efeitos dela como você deveria sentir se você utilizasse menos, 2 vezes ao mês ou 3, sei lá, de forma ritualística, um momento só pra você, que você senta ali, você escreve, você trabalha nas suas coisas, ou então você faz um trabalho interno. Então é pra isso que eu uso a cannabis. É da mesma forma que eu consagro a ayahuasca. Eu não fico consagrando a ayahuasca a todo momento, né? Tem que ter um ritual, tem que ter um preparo, né? Então, a mesma forma com a cannabis. Eu uso a planta dessa forma quando eu uso. É muito raro eu utilizar hoje em dia. E, né, tem momentos em que eu faço rituais e consagro ela, mas não é comum, eu não concordo mais na minha vida fumar todo dia, porque eu ficava preguiçosa, porque eu banalizei a planta, porque eu utilizava ela proveniente de tráfico, e isso traz energias, né? Da mesma forma que eu concordo que se eu comesse carne, no caso eu sou vegana, mas se eu comesse carne, eu estaria trazendo a energia daquele animal que sofreu, que foi morto de forma cruel e que passou uma vida cruel ali. Da mesma forma, eu fumando uma cannabis que é vinda de Paraguai, vinda do tráfico, né? Que você compra. Às vezes você compra, né, com um boyzinho ali da tua região, mas esse boyzinho ele foi lá na favela buscar e da favela os caras trouxeram lá do Paraguai. Então tem toda essa violência envolvida, né? E eu não concordo com esse tipo de uso. Então, da mesma forma que uma carne pode te trazer essa energia, eu concordo que a cannabis vinda de forma ilegal, desse tráfico, dessa violência, pode trazer essas energias e isso pode te conectar com energias não muito positivas para você. Então, é o que eu faço na minha vida. Mas sim, eu sou
extremamente defensora do uso da cannabis, especialmente, cara, a cannabis, o cânhamo, que é uma espécie de cannabis que não tem THC, tem níveis baixíssimos de THC, você não consegue ficar na força com essa planta. Ele tem mais de 20 mil usos possíveis. Você pode fazer casa, você pode fazer roupa, você pode fazer infinidade de coisas. Você faz óleo, inclusive eu tenho um óleo que é tipo azeite, é o óleo de hemp, que você usa para temperar comida, que você usa para passar no rosto, é excelente para o rosto. Tem sementes que você pode comer, que são super nutritivas. Enfim, existe uma infinidade de usos para cannabis. E hoje em dia eu tô buscando conhecer esses outros usos, ao invés de ficar fumando todo dia. Porque não me faz bem. E eu não quero banalizar a planta, porque pra mim é uma planta sagrada, é uma planta de poder. É a mesma coisa que a ayahuasca, é a mesma coisa que cogumelos, né? São seres de muito poder que você não fica utilizando aí toda hora. Pelo menos essa é a minha visão. E eu quero contribuir para resgatar essa visão do sagrado para cannabis. Porque é uma planta sagrada, muitas pessoas ao longo da história utilizavam ela de forma ritualística também. E eu não concordo com a banalização da medicina e eu não concordo com a proibição da medicina, né? E eu, inclusive, acho que deve ser liberado para pessoas usarem de forma recreativa, que a gente chama, né? Porque é uma planta, gente, é uma planta. Da mesma forma como o álcool um dia já foi proibido e visto como droga, hoje em dia ele é legalizado. E a cannabis não mata ninguém. Ela só mata quando está associada ao tráfico. Mas quando é uma planta ali, não tem ninguém que morreu de cannabis. Agora você vê quanta gente morre de álcool, né? E isso é só um dos argumentos básicos. Então eu te convido a ler mais sobre a medicina. E eu me refiro a ela como uma medicina porque é. E te convido a ler mais sobre ela, a procurar sobre os benefícios que ela traz e a procurar sobre os malefícios também, porque qualquer coisa pode fazer mal se a gente utiliza ela em excesso, se a gente utiliza ela de forma banal. Então, preste atenção, se você fuma cannabis todo dia, de repente não é legal dar uma diminuída? De repente não é legal você marcar um dia para você fazer um ritual com aquela planta e aí você abençoa aquela planta, ativa as propriedades daquela planta e traz para você uma energia bacana, né? De repente não é legal você diminuir, procurar. Se você quer usar, por que não procurar alguém que planta no seu quintal, né? E que pode te repassar a medicina. Não tô falando que é para você não usar, mas procura fontes melhores, né? Não vai comprar direto no tráfico, porque às vezes é a única opção que você acha que você tem, mas se pesquisar um pouco melhor, você consegue encontrar. Ou então abandona mesmo essa medicina, porque o tráfico é uma coisa muito ruim. E por mais que eu não concorde que a cannabis esteja inserida nessa tristeza que é o tráfico, ela tá inserida. Então, procura não utilizar a medicina vindo dessa fonte, porque ela deixa de ser medicina. Aí ela entra no conceito de droga. Entendeu? De droga no aspecto negativo, né? Não droga no aspecto de remédio. E eu não quero que essa planta vire uma droga, sabe? Por mais que ela já tenha virado em muitos aspectos, eu quero resgatar o conceito de sagrado. E eu quero a ajuda de quem também sente um chamado, também gosta da planta, de resgatar isso na própria vida. Então, de repente, né? Que tal fumar menos? A pessoa defende a cannabis, mas eu defendo também a diminuição, porque ela não é uma coisa banal, né? Você não acorda de manhã e toma uma dose de ayahuasca. Ah, vou tomar um ayahuasca aqui e passar o dia, vou pro trabalho, vou pra balada. Não, cara, você não faz isso, você faz um ritual. Então por que não fazer a mesma coisa com a cannabis, né? Que também é uma planta que traz essa elevação espiritual. E da mesma forma que ela traz elevação espiritual, ela pode abaixar também, trazer negatividade para a tua vida da forma que, dependendo da forma que você use e das fontes da onde ela vem. Então presta atenção nisso, vamos ressignificar o uso da cannabis, fazer essa coisa toda de uma forma mais bonita e vamos, né, lutando aí, torcer para que a cannabis seja legalizada, porque ela tem um poder medicinal muito forte, não apenas ritualístico, mas medicinal. E eu acho que já passou da hora da gente enxergar a cannabis da forma como ela é, uma planta natural, sagrada e linda. Um beijo e até o próximo vídeo.